algo nos chamou a atenção, né? Que é a respeito da hidratação das pessoas, se elas estão ou não hidratadas depois dessa cirurgia. Aí a gente resolveu trazer a nutricionista Valéria Morim para conversar com a gente, né, nessa parte de nutrição. Hidratação após cirurgia bariátrica. Nossa! O que tem de gente aí, né? Ruama, te vi chorando, hein? Te vi chorando nas redes sociais, né? Aquela situação. Vai ter que se adaptar. Tem que ter mudança. Sim, tem que ter mudanças. Não só na questão da hidratação, Sim. mas na alimentação também. Então, eu digo que é um mundo novo, né? Sim. O paciente precisa se adaptar a fracionar bem essa ingestão de água. Então, sempre são volumes muito pequenos, tanto para a comida como para a bebida. Então, ele fazendo um fracionamento correto, ele consegue se adaptar e beber uma quantidade correta de água, certo? Valéria, a gente ouve falar da cirurgia, todo mundo fica muito encantado, mas a gente tem que entender que logo depois tem que ter uma disciplina, né? Sim. Vai ter que ter uma mudança de hábito Hábitos. alimentar. Não adianta ser a pessoa do passado, de antes da cirurgia, porque senão a cirurgia não vai ser efetiva. Então, realmente precisa ter muita mudança, tanto de hábitos de vida, como questão de sono, tudo isso vai influenciar Não vai no mais poder resultado. viver como vivia. De certa forma, sim. No começo, o primeiro mês é um mês um pouco mais complicado, porque os volumes são muito pequenos, né? A pessoa precisa se alimentar constantemente em volumes pequenos, então tem que ter um cuidado maior. Quando a gente fala de quantidade de água durante o dia, 2 litros de água, o que falar para quem fez uma cirurgia bariátrica relacionada à hidratação? O volume não vai alterar, Sim. certo? A gente faz um cálculo para cada paciente de acordo com o peso, só que no começo ele não vai tolerar grandes volumes. Então a gente coloca uma recomendação mínima de ingestão, de 500 a 600 ml nos primeiros 15 dias, depois para 1,5 litro, mas sempre observando a tolerância daquele paciente, porque, Vanusa, não adianta eu dizer, você vai beber 2 litros de água, você precisa, se o paciente não consegue. Então, antes o estômago tinha a capacidade gástrica de 1 litro. Depois ele passa de 30 ml a 200 ml. Então, é uma diferença muito grande. Então, precisa ter paciência no processo. Tem que se adaptar verdadeiramente a essa quantidade e tem que ter uma avaliação constante, né? Sobre as dificuldades. Exatamente. Por isso que é muito importante uma equipe multidisciplinar. Não só nutricionista, mas fonoaudiólogo, endócrino, um acompanhamento correto com o seu cirurgião, porque ele vai dar recomendações importantes em cada etapa de cada fase do pós-operatório. Aí vem aquela história da hidratação. Não é só água que hidrata. Não. Inicialmente, como o paciente tem muita dificuldade em beber água, a gente coloca também outros líquidos, né? Sucos, isotônico, água de coco também. Frutas. Frutas, no começo, não. Porque são 3 fases, né, que Sim. o paciente passa. Tem a dieta líquida, dieta pastosa e a dieta branda. Certo. Então, no começo é sempre líquido. Sempre certo? líquido. Então, vão ser sempre os sucos. Sucos, mas com moderação. A gente lembra que a cirurgia foi feita para ele ter um emagrecimento efetivo. Então, a gente tem que controlar também a ingestão de sucos. Suco é rico em frutose, né? Então, é rico em açúcar. A gente tem que controlar a ingestão também. Por isso que eu digo que suco isotônico, água de coco, não substitui a ingestão de água. Certo? A hidratação, ela vai existir e a pessoa não tem que ficar nesse desespero, né? Não. Tudo tem que ser feito com paciência. O paciente tendo esse entendimento que é um processo que vai passar, que ele precisa ter paciência, ocorre tudo bem. Pronto. Agora sim, qual é a fase que, por exemplo, ela vai poder suportar mais esses líquidos dentro dela? É o corpo quem vai reagir? Isso, exatamente. É muito individual, como eu estava falando antes para você, depende muito do paciente. Eu tenho um paciente que tolera um volume maior e tenho um paciente que tolera um volume menor. Então, com o passar dos meses, a tendência é que ele consiga tolerar um volume maior, claro, não só de líquido, como de alimento também. Por isso que precisa ter paciência, né? Na verdade, assim, essa hidratação, às vezes, está mais no psicológico da pessoa do que até mesmo no próprio organismo. Porque ela pensa como antes. E ela vai ter que trabalhar esse psicológico dela também, exatamente. né? E aqui em Teresina a gente tem um costume muito grande de beber um volume muito grande de água. E principalmente as pelo recomendações, calor. porque tem que beber, tem que beber. Sim. E aí o psicológico, se eu não beber, eu vou ter problema com os meus rins. Exatamente. Né? Então, por isso que no começo a gente sempre recomenda utilizar frascos pequenos, copinho de café descartáveis, 50 ml. Pra nem sentir tanta sede. Exatamente. Né? Para não colocar um volume muito grande, para não tomar um gole muito grande e ter risco de ter alguma intercorrência. Você, como nutricionista, pode recomendar mais o que relacionado à questão da hidratação?
Ó, a questão do fracionamento, como eu falei, é muito importante nesse começo e também complementar com outros líquidos, né? Com água de coco, com isotônico, moderadamente, não substitui uma água, como eu falei, não substitui. Sim. E sucos também de fruta. E sucos, na verdade, você vai tirar proveito principalmente dos sabores, né? Vai tirar proveito de situações diferenciadas no gosto, porque assim, a água se faz necessária. Mas não é só ela que te hidrata. Sim. Então você tem que trabalhar esse psicológico. Exatamente. Uma dica muito importante que eu dou também para o paciente aceitar bem a água é fazer água saborizada. Às vezes ele aceita melhor. Porque, isso é interessante. Porque ele sente, no começo ele sente que a água vai pesar um pouco no estômago, porque ele não está fracionando. Então a gente sempre recomenda colocar um sumo de alguma fruta, morango, um pouco de limão, que ajuda a aceitar melhor essa água. Pronto, isso é interessante. Você vai estar bebendo a água. Exatamente. Do mesmo jeito. Essa água ela vai estar ali só com um gostinho diferenciado. Isso. E vai ser até melhor do que os próprios sucos, Exatamente, porque não vai ter a quantidade de calorias que tem no suco. Pronto, então fica a dica aí para você que fez a cirurgia, você que está muito preocupado, Ruama, fica calma, tudo isso vai passar. E assim, para quem fez a cirurgia e que está passando por esse processo, é um processo muito longo ou também continua sendo cada pessoa que vai estar respondendo? Na verdade, é um processo contínuo. Só que no primeiro mês tem adaptação. mais dificuldade, né? O primeiro mês é uma adaptação. Então, como eu falei, o paciente tem que ter ciência que ele vai mudar os hábitos para a vida toda, né? Então, vai ter que se ajudar. Tem que se ajudar. Se não conseguir se ajudar, tem que procurar um profissional para que essa ajuda permaneça. Porque às vezes é aquela história, você quer se alimentar como antes, não dá mais. Não dá. Até mesmo que se você quiser se alimentar como antes, tudo vai voltar. Exatamente. Então, por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar, para poder ajudar no processo, orientar de todas as partes. É muito mais gostoso você entrar nessa etapa que a nossa nutricionista está falando do que voltar ao passado. Exatamente. Porque também vai ser um processo doloroso. Com certeza. Então, tudo que você vai fazer é em prol do seu resultado no futuro e manter aquela perda de peso, que é o mais difícil, né? Porque no começo é muito fácil da cirurgia, fácil entre aspas, né? Que tem suas dificuldades. Mas manter a longo prazo essa perda de peso é que realmente é um desafio para o bariátrico. Às vezes eu até imagino o seguinte, que quem pretende fazer uma cirurgia dessa, bariátrica, é interessante que tenha uma conversa bem antecipada com o nutricionista. Com certeza, eu recomendo. Porque assim, as pessoas nunca conversaram com a nutricionista, foi lá, fizeram a cirurgia e aí só vão se adaptar a esse novo da alimentação depois. Esse trabalho psicológico pode ser trabalhado também com a nutricionista bem antecipadamente. É muito importante, porque, como a gente falou, são muitas mudanças. Sim. Então, para a pessoa assimilar aquela mudança ela na tem que primeiro vida aceitar, dela, ela né? precisa aceitar. Então, e tem outras práticas também que atrapalham muito no pós-operatório. Por exemplo, pessoas que mastigam muito rápido, né? Que mastigam pouco. Então, isso influencia no pós-operatório. Então, tudo isso a gente trabalha no pré para ter um pós de sucesso. E essa até mais prazeroso, né? Exatamente. Essa mastigação mais lenta, né? Isso. E essa questão da água no pré também é muito importante, porque o tecido precisa estar bem hidratado para cicatrizar bem. Sim. Sem hidratação não existe cicatrização. Então, a gente precisa hidratar esse paciente antes da cirurgia. Pronto, então, fracionado ou não, vai bebendo água aos pouquinhos. Daqui a pouco você está tomando aquele copo de água achando muito prazeroso. Sim. Não é verdade? Com certeza, é só ter paciência. O segredo é paciência. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o meu Instagram, @valerianutricionista, e tem o meu telefone, 869-9926-1995. Tem muito segredo. As informações são essas, né? São. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Vanusa. Como é bom a gente poder trazer essas dicas e informações. Ei, Ruama, vai dar tudo certo. Sabe, já deu. Na verdade, você tá linda e maravilhosa, né? Um aspecto perfeito. Essas dificuldades, elas existem, como tudo na vida. Como diz as pessoas, até para ficar bela, tem dificuldade. Gente, para sair de casa, a gente tem que se maquiar, né? Tem que sair toda bonita. Você não vai sair de qualquer jeito, você quer sair bem, né? E para tudo tem tempo, né, Lorena? Tem tempo. Não é assim, pá, pum. Para ficar tudo bonitinho, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Até um lápis no olho com pressa fica feio.